Irmãos e irmãs, é com o povo pascal que nos reunimos no dia do ressuscitado, querendo iluminar a nossa vida pela sua palavra, que mais uma vez escutaremos de coração renovado. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia! Celebremos a Páscoa do Senhor. De pé, recebemos aquele que preside, em nome do Senhor vivo e ressuscitado, a Assembleia que somos.
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. Muy estimados peregrinos de habla hispana, el Señor esté con vosotros. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos a celebrar a Páscoa do Senhor, a celebrar a certeza de que Jesus Cristo ressuscitou, está vivo e presente no meio de nós. Pelo batismo nós participamos já desta vida nova. E o gesto com que iniciamos esta nossa celebração, neste domingo de Páscoa, recorda-nos precisamente esta nossa condição de batizados no mistério pascal de Jesus Cristo. Neste dia solene da Páscoa, invoquemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai, para que este rito da expressão reavive em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para uma vida nova. Deus, Criador, que na água e no Espírito destes forma ao homem e ao universo, Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação, Espírito Santo, que da fonte batismal da Igreja nos fizeste renascer como novas criaturas, Deus de infinita santidade, que reunis a vossa Igreja, esposa e corpo do Senhor, no dia memorial da ressurreição, abençoai o vosso povo e reavivai em nós, por meio desta água, a memória da Páscoa e a graça do batismo. Por Cristo nosso Senhor.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por ele amado. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, paz na terra.
Oremos. Senhor Deus do Universo, que neste dia, pelo vosso Filho unigênito, vencedor da morte, nos abristes as portas da eternidade, concedei-nos que, celebrando a solenidade da ressurreição de Cristo, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez no país dos judeus e em Jerusalém. E eles mataram-no, suspendendo-o na cruz. Deus ressuscitou-o ao terceiro dia e permitiu-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão designadas por Deus, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus mandou-nos pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. É dele que todos os profetas dão o seguinte testemunho: quem acredita nele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças. Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. A mão do Senhor fez prodígios, a mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas hei de viver para anunciar as obras do Senhor.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra, porque vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós vos haveis de manifestar com Ele na glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, entre os sinais com que a Igreja distingue o dia da gloriosa Páscoa estão as palavras que escutaremos antes do Evangelho. De forma poética, elas contemplam o duelo admirável entre a morte e a vida e concluem que Cristo é o Rei vitorioso sobre todos os males.
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo predileto de Jesus e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Infatti, non avevano ancora compreso la scrittura, che ciò egli doveva risorgere dal morti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, Cristo ressuscitou, está vivo para sempre, está presente no meio de nós, está presente nas nossas vidas. É este o sentido da Páscoa. Esta é a proclamação que está no centro da celebração cristã da Páscoa e que está no centro da nossa fé. Acreditar na ressurreição de Jesus é a marca distintiva da fé cristã. Ser cristão
é acreditar que Jesus ressuscitou. E disso nos fala a palavra de Deus agora proclamada. A primeira leitura apresentava-nos aquele que foi o núcleo mais primitivo e essencial do anúncio cristão, isto é, quando os cristãos começaram a falar de Jesus, o que é que diziam? Era disso que nos falava a primeira leitura, pondo as palavras de São Pedro em relevo. E que dizia ele? Jesus Cristo, que passou fazendo o bem, foi morto, pregado numa cruz, mas Deus ressuscitou ao terceiro dia. É isto que nós cristãos acreditamos. Aqui está o fundamental. E da ressurreição nos fala o Evangelho, a partir precisamente de uma experiência paradoxal. Fala-nos da ressurreição a partir da experiência do sepulcro vazio. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, onde fora deposto o corpo de Jesus, e viu a pedra que tapava o sepulcro retirada. Foi chamar os apóstolos, Pedro entrou no sepulcro vazio e viu os sinais da ausência de Jesus. Por fim, o outro discípulo entrou no sepulcro vazio e dizia-nos o evangelista, como escutamos, viu e acreditou. E o que é que ele viu? Viu o sepulcro vazio. Viu os sinais da ausência do corpo de Jesus morto. Mas foi capaz de ir além desse olhar superficial e nesses sinais de ausência percebeu uma presença. Percebeu que Jesus Cristo estava vivo, tinha ressuscitado. Mais tarde serão os restantes discípulos a testemunhar com alegria: vimos o Senhor, Ele de facto está vivo. A Páscoa implica esta conversão do olhar. E o que é a fé senão um olhar diferente, um olhar a partir de Deus sobre a realidade da nossa vida e do mundo em que vivemos? Celebrar a Páscoa, por isso, é ver de outro modo. É sermos capazes de reconhecer esta presença de Cristo vivo no nosso mundo e nas nossas vidas. O nosso olhar pascal, animado pela fé, reconhece Jesus Cristo ressuscitado, presente hoje na Sua Palavra, nas nossas celebrações, nomeadamente na Eucaristia que estamos a celebrar, na oração individual ou comunitária, nos acontecimentos que nos cercam e naqueles com quem vivemos. São tantos os modos como Jesus ressuscitado se faz presente e se nos manifesta. Com os olhos da fé, podemos perceber a presença de Cristo ressuscitado que passou fazendo o bem, naqueles que se dedicam de alma e coração a ajudar outras pessoas. E felizmente são tantos, como tivemos a oportunidade de perceber ainda recentemente, por ocasião dos temporais que nos atingiram no início deste ano. São tantos aqueles que estão despertos para o sofrimento dos outros, como percebemos pelas campanhas de solidariedade que com frequência vão aparecendo. E nós, cristãos, somos convidados a reconhecer aí a presença de Cristo vivo e ressuscitado. Talvez nos lamentemos demasiado quando olhamos o mundo à nossa volta, talvez nos lamentemos demasiado desta ausência de Deus. Talvez Jesus Cristo não esteja assim tão ausente, sobretudo quando olhamos para este cuidado daqueles que cuidam dos outros. Descobrimos a presença de Jesus ressuscitado em tantas pessoas que diariamente vencem a indiferença diante do sofrimento daqueles que os cercam e que se dedicam a aliviar esse sofrimento. Mas, por outro lado, nós, cada um de nós que aqui nos encontramos nesta manhã de Páscoa para celebrar este que é o momento maior da nossa fé, nós somos convidados a sermos presença deste Cristo ressuscitado, vivo,
que passou fazendo o bem. A sermos presença de Cristo vivo e ressuscitado, vencendo a nossa indiferença diante do sofrimento dos outros, para prestarmos maior atenção aos outros e às suas necessidades. Celebrar a Páscoa é também isto. É vencermos a indiferença. Damos testemunho de Cristo vivo e ressuscitado quando não nos fechamos em nós e no nosso egoísmo, quando não nos fechamos nos nossos interesses legítimos ou mais ou menos mesquinhos e nos dispomos a abrir-nos aos outros com gestos concretos de atenção, de amor e de entrega. Celebrar festivamente a Páscoa é também esforçarmos-nos para que de cada um de nós se possa dizer com verdade aquilo que Pedro dizia de Jesus, que passou fazendo bem. Não há melhor síntese que se possa fazer da nossa vida. Passou fazendo bem. Este nosso testemunho é especialmente importante no tempo em que vivemos, neste tempo em que assistimos ao recrudescer das guerras e conflitos violentos com o seu cortejo de sofrimento. Nestes tempos em que para muitas pessoas as incertezas se avolumam e o horizonte parece carregar-se sem que se vislumbrem caminhos de solução. Neste tempo em que a solidão marca a vida de tantas pessoas e tantos são aqueles que vivem com dificuldades, cabe-nos a nós, que acreditamos que Cristo ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância, testemunhar a confiança que nos vem da presença de Cristo vivo, levarmos esperança e sermos presença de alegria, dessa alegria que brota da Páscoa que estamos a celebrar. Cabe-nos a nós, como Jesus, passar fazendo o bem. Caros peregrinos, celebremos com alegria a Páscoa do Senhor e com o testemunho da nossa vida proclamemos que Jesus Cristo está vivo e vive para sempre. Votos de uma santa e feliz Páscoa para todos vós. Irmãs e irmãos caríssimos, pelo mistério pascal, fomos sepultados com Cristo no batismo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, ao celebrarmos hoje o dia da ressurreição do Senhor, renovemos as promessas do santo batismo, pelas quais renunciámos outrora a Satanás e às suas obras e prometemos servir a Deus na Igreja Católica. Renunciais a Satanás? Sim, renuncio. E a todas as suas obras? Sim, renuncio. E a todas as suas seduções? Sim, renuncio. E credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Creio
Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos perdoou todos os pecados, nos guarde com a sua graça para a vida eterna, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, neste dia santíssimo da ressurreição do Senhor, em que o Espírito nos faz novas criaturas, oremos ao Pai para que a alegria da Páscoa se estenda ao mundo inteiro, cantando com fé. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pela Igreja Católica e Apostólica, para que se alegre santamente nesta Páscoa e proclame que o Senhor ressuscitou, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por todos os que foram batizados, para que aspirem às realidades do alto e deem graças pelo seu novo nascimento, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pela paz no mundo, para que aqueles que governam as nações não cessem de procurar caminhos de diálogo e reconciliação, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pela humanidade inteira, para que acolha a boa nova e a aliança que Deus lhe oferece em Cristo ressuscitado, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelas famílias cristãs, para que o Cordeiro Pascal, que é a nossa vida, as alimente com o seu corpo e o seu sangue, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos peregrinos deste santuário, para que cresçam no amor a Jesus Cristo e dê testemunho da sua ressurreição, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Deus Santo, Deus da vida, Deus Salvador, que na ressurreição do vosso Filho destes ao mundo a vitória sobre a morte, fazei-nos viver ressuscitados com Ele, deixando-nos conduzir pelo seu Espírito, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Exultando de alegria pascal, nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício, no qual tão admiravelmente renasce e se alimenta a vossa Igreja. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja. Vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Francisco, Santa Jacinta, Marto, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos.
Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz esteja convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em meu coração, mas na minha palavra serei salvo.
Aleluia.
Irmãos e irmãs, no Senhor ressuscitado, a palavra que escutamos e o pão que nos faz convivas da mesma mesa não nos deixam ficar calados, pois somos, na verdade, testemunhas de Cristo vivo. É por isso que ao longo de 50 dias, ao longo do tempo pascal, vamos dizer várias vezes: Aleluia, louvor a Cristo, louvor ao Deus que reina e vive para sempre. Oremos. Senhor nosso Deus, protegei sempre com paternal bondade a vossa Igreja, para que, renovada pelos mistérios pascais, mereça chegar à glória da ressurreição por Cristo nosso Senhor. Irmãos e irmãs, acomodamo-nos por um breve instante apenas para algumas informações que nos são úteis para o dia de hoje. Os que estivermos às 17h30 no santuário, podemos participar nas vésperas pascais na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Com esta celebração termina o tríduo da Páscoa que estamos a viver. No próximo domingo, dia 12 de abril, o Santuário de Fátima oferece o concerto da Páscoa às 15h30 na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, com o coro e orquestra Ricercare. A partir da Páscoa, há algumas modificações no programa oficial do Santuário. Assim, a missa das 11 horas de segunda a sábado é celebrada na Basílica da Santíssima Trindade, aos domingos no recinto de oração. A missa das 12h30 de segunda a sábado é celebrada na Capelinha das Aparições e aos domingos na Basílica da Santíssima Trindade. Às 14 horas, todos os dias, na Capelinha das Aparições, tem lugar a hora de reparação ao Coração Imaculado de Maria. E a missa das 16h30, de segunda a sábado, é celebrada na Capela da Morte de Jesus, aos domingos, na Capelinha das Aparições. As ofertas que trouxemos para a celebração de hoje, podemos deixá-las quando sairmos no final da celebração. Antes da bênção do Senhor, vamos olhar para a imagem da Virgem Santa Maria e diante dela saudamos aquela que é a Rainha dos Céus, aquela que se alegra com a Páscoa de seu Filho. Colocamo-nos de pé. Alleluia, we
Com a benção final, o Presidente da Assembleia benze também os objetos religiosos que temos conosco e levamos como memória da peregrinação que fizemos. Caros peregrinos, estamos a celebrar festivamente a Páscoa. Desejo-vos a todos vós uma santa e feliz Páscoa. Muy estimados peregrinos de língua espanhola, os deseamos a todos felizes Páscoas de resurrección. Aleluia. Cari pellegrini venuti dall'Italia, auguriamo a tutti voi buona Pasqua. Alleluia. To our beloved English-speaking pilgrims, we wish you an happy Easter. Alleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.